Olá, estamos dando início então agora a mais um episódio da nossa websérie Infraestrutura sob uma visão de 360 graus. Eu sou Luiz Afonso Sena, professor, engenheiro e PhD em transportes. O episódio de hoje nós vamos estar falando sobre agências reguladoras. O que são as agências reguladoras? As agências reguladoras são instituições que foram criadas aqui no Brasil na década de 1990, cujo objetivo é fundamentalmente regular mercados e serviços públicos delegados para a iniciativa privada. A ideia do governo, do que foi chamado de reforma do Estado, é exatamente tirar o Estado da produção de serviços, da produção de infraestrutura e fazer com que ele tenha uma função mais de poder concedente. Ele é o dono do ativo em nome da sociedade. E chamou o setor privado para ser o operador, para ser as empresas que operam as várias infraestruturas de energia, transportes, comunicação, etc. E criou-se, então, estas agências reguladoras. Qual é o papel delas? O papel fundamental é fazer com que estes mercados, que são normalmente monopolistas ou oligopolistas, ou seja, ou tem poucos ofertadores ou apenas um, que eles não exerçam o que a gente chama de market power, ou seja, eles impõem as condições de preço e de qualidade de serviço, por exemplo. Então, as agências reguladoras, elas fazem exatamente o quê? É fiscalizar, é acompanhar e fazer com que os serviços e os preços praticados sejam preços que sejam equilibrados e que estejam dentro da possibilidade das pessoas pagarem para ter acesso à água, à energia, ao transporte e assim por diante. Então, no Brasil, nós temos várias agências reguladoras. Tem as agências reguladoras em nível federal, né? Então tem lá a ANEEL, a Anatel, a Agência de Transportes, enfim, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, tem um papel importante aí na questão de fazer essa revolução no saneamento e a gente sair dos números que são absolutamente indesejáveis para um país que tem a ambição econômica e social que nós temos. Então tem as agências federais, todas elas com esse papel: equilibrar o mercado, fazer com que os serviços sejam prestados do nível mais elevado, com tarifas módicas e que tenha uma continuidade e uma previsibilidade de tudo que vai acontecer ao longo do período contratado, que normalmente é da ordem de 30 anos. Né? Além das agências federais, existem também as agências estaduais. Então, os estados se organizaram, então, ou eles têm uma agência que é setorial, como as federais, então que cuida lá do transporte, do saneamento, etc., ou agências multissetoriais. Por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, a AGERGS, que é a agência estadual aqui, ela é multissetorial, então ela regula e acompanha esses vários mercados no nível do estado em termos simultaneamente, tanto de transporte como gás natural, como saneamento e assim por diante, rodovias e assim por diante. E existem também agências, algumas municipais e algumas intermunicipais, que estão associadas com alguns consórcios de municípios. Isso é mais aplicado, de uma forma geral, para as questões de saneamento. Né? E lembrando, né, o Brasil tem um desafio absolutamente importante e fundamental, que é o de tratar o seu esgoto, fornecer água para toda a população e tratar o esgoto para 100% da população, coisa que ainda estamos muito distante e só vai acontecer porque o Estado brasileiro, com E maiúsculo, assumiu o compromisso e um formato que chamou o setor privado, que traz consigo a sua capacidade de gerar investimento, gerar recursos através de programas complexos. Até nós vamos ter um episódio aqui na nossa websérie para falar sobre isso, sobre como que a gente estrutura esses projetos que sejam atraentes, dê dinheiro para quem produz, que é a iniciativa privada, e que consiga suprir esta carência que o Estado brasileiro precisa. Nós não podemos conviver com 20%, 30% só de esgoto tratado num momento em que o mundo passa por essas transformações, a nossa água precisa ser limpa permanentemente. Bom, então voltando para a nossa questão de como é que as agências funcionam, né?
Então, as agências, nós temos um modelo de agência, vamos dizer assim, conceitual, em que nós temos uma autonomia completa. Então, as agências precisam ser autônomas e independentes dos governos. Elas vão cumprir um papel que é muito interessante, né? Estes contratos de 30 anos significam 7 governos. Então, a ideia é que a composição, a direção, o comando dessas agências é colegiado, sempre tem no mínimo 5 diretores ou conselheiros, enfim, como se chama, nas várias agências, que são indicadas pelos governos, passam pelo Poder Legislativo, tanto em nível federal quanto em nível estadual. Então, passa pela Assembleia, passa pelo Senado Federal, para aprovação do... Mais ou menos como funciona o Banco Central, uma indicação para o Banco Central. Mas a essência da agência, então, é que ela tenha independência, né? Existe uma figura, que eu acho que é uma figurinha bastante importante. Então, nós temos assim, ó, é um triângulo, isso aqui é uma figura clássica, né? E ela eu diria que ela é perfeita pela simplicidade. Então, nós temos um triângulo em que nós temos lá o governo, que o que o governo faz, né? O governo é o dono do ativo, mas ele tem um contrato com as empresas para que elas forneçam os serviços, façam as obras necessárias, né, permanentemente ao longo do período, mas às vezes ele tem alguns interesses. Por exemplo, eleição, sempre os governos ficam mais sensíveis e querem mudar algumas, eventualmente não cumprir a plenitude do seu contrato, e o papel da agência reguladora é exatamente dizer para o governo, não, tem um contrato que tu tem que cumprir, tu assinaste esse contrato. Bom, ao mesmo tempo nós temos os operadores ou as concessionárias, que são as empresas, que também têm seus interesses, né? E muitas vezes o interesse de empresa privada é, obviamente, ser remunerada por isso, né? Só que ela é remunerada dentro de um determinado padrão, e temos também os usuários e consumidores, que sim, é o objeto final, mas que também precisam muitas vezes entender a complexidade que são esses projetos e o equilíbrio que precisa ser mantido do ponto de vista econômico e financeiro de tudo. Então, o que a agência faz é ser exatamente o grande mediador desses interesses que muitas vezes são conflitantes. Então, para isso que ela precisa esta independência e essa autonomia. Uma questão super importante sobre as agências, né, e a estrutura de comando dessas agências. O governo, ele indica as pessoas que ele entende sejam as mais qualificadas para entender essa complexidade toda. Obviamente que as pessoas que chegam lá, elas podem ter já uma formação e uma inserção em algumas das dimensões que afetam a toda essa questão da regulação. Então, por exemplo, alguém mais vinculado à questão dos usuários, ou alguém mais vinculado à visão dos operadores e dos concessionários, ou alguém mais preocupado com as questões legais mesmo, né? Mas o importante é que, em termos de governança e da isenção, vamos dizer assim, desses nomes, o importante sempre é que nas agências se tenha pessoas preparadas, independente, porque lá elas vão cumprir um papel, mesmo que elas componham uma diretoria colegiada, o papel delas é de serem justas, né? Como nomear um juiz, é como nomear um desembargador que vai fazer, independente da origem dele, ele vai lá para cumprir um papel que é promoção da justiça, aqui no caso é promoção da regulação adequada. E agora, dentro da nossa a característica da nossa websérie aqui, a ideia é apresentar um número. A gente sempre apresenta um número que de alguma forma, provoca um pouco a nossa curiosidade sobre o que aquilo significa. O número, então, pessoal, 4,3% do PIB. O que isso significa? Significa que, para mantermos a nossa infraestrutura e para investirmos o que precisa para a ampliação da capacidade das redes de transporte, telefonia, saneamento, energia, entre outras, o Brasil precisaria investir todo ano o equivalente a 4,3% do seu PIB. Isso minimamente. Alguns países, outros investem, como a China, que é um ponto fora da curva, 7%, 8%. Mas para a gente ser parecido com que os outros países que competem com a gente em nível global, a gente precisaria fazer isso. Só que o grande problema é o quê, pessoal? É que hoje, infelizmente, nós estamos investindo metade disso, cerca de 2%, às vezes menos. Os últimos números, eu diria que a média é menor do que 2%. Então, nós temos o desafio é o quê?
investir o dobro do que a gente está investindo. Ah, mas a gente não tem como investir. Ok, a economia é muito pragmática. Vai acontecer o quê? Nós não vamos ter a base sobre a qual a economia acontece. E o crescimento não vai acontecer. E para finalizar o nosso episódio, a dica de hoje, 2 dicas na realidade. Hoje nós temos então, uma delas é um curso que eu tive o privilégio de fazê-lo, mas que eu acho que é importante que as pessoas saibam que ela existe. Né? É o curso da Universidade de Harvard, chama-se Infrastructure in a Market Economy, infraestrutura numa economia de mercado. Né? Ele é disruptivo para a compreensão de como que a infraestrutura acontece. Né? Então é uma coisa muito interessante, pessoal, porque ele mostra exatamente o que a nossa websérie tenta aqui reproduzir. Esta complexidade de áreas envolvidas para prover a infraestrutura, né? Só que mostrada de uma forma simples, que as pessoas possam compreender e entender. E a segunda dica é também um curso, né? E mais para as pessoas saberem que existe esse tipo de treinamento e de informação estruturada, que é no University College de London, tá? Que é um curso de excelência em termos de megaprojetos. Os projetos de infraestrutura são projetos de grande dimensão, né, chamados megaprojetos. Megaprojetos, só para simplificar, é quando são projetos acima de $1 bilhão e que envolvem um grande impacto na sociedade. Inclusive, pessoal, este assunto de megaprojetos ele é extremamente relevante, como eu disse, até porque a maior parte dos projetos de infraestrutura são megaprojetos. Então eles requerem todo um tratamento diferenciado e esta dica que eu acabei de deixar com vocês, ela e outras dicas também vão estar todas disponíveis na descrição do vídeo aqui dos nossos episódios. Então é isso, pessoal. Então nesse episódio a gente deu uma overview das questões associadas a agências reguladoras, a importância delas, como elas se estruturam e o papel preponderante, fundamental que ela tem para o desenvolvimento do nosso país. Então é isso, pessoal. Tá? Um abraço a todos, espero nos encontrarmos no nosso próximo episódio.